Olá, você irá assistir a mais um episódio da série SGA, Suplementos de Geometria Analítica. Neste episódio eu vou te ensinar a equação da elipse, com centro na origem do sistema cartesiano. Nós temos dois casos. O caso 1, o eixo maior sobre o eixo x, e o caso 2, o eixo maior sobre o eixo y. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar, só que nós vamos fazer isso lá no meu computador. Eu estou aqui no meu computador e desta vez estou usando o Paintbrush. Eu fiz tudo isso daqui lá no GeoGebra e passei para cá. Bem, a equação da elipse com centro na origem, caso 1, eixo maior sobre o eixo x. Então aqui está a elipse, certo? Aqui no eixo x aqui eu tenho o vértice A1 e o vértice A2. No eixo y eu tenho o vértice B1 e o vértice B2. Então o eixo maior é a medida do segmento A1, A2 e o eixo menor B1, B2. Também tem aqui o centro, na origem, centro coincidindo com a origem aqui. Tem o foco F1 de coordenadas menos C e 0 e o foco F2 de coordenadas C e 0. Lembrando que de F1 até F2 a medida aqui é 2C, certo? E tenho aqui um ponto sobre a elipse, ponto P de coordenadas x e y. Então, do centro até o vértice A2, mede A, que é o semi-eixo maior. Do centro até o vértice B1, mede B, que é o semi-eixo menor. Então, agora vamos lá para algumas considerações. Então, considere um ponto P de coordenadas x e y pertencente à elipse de focos F1 igual a menos 6, 0 e F2 igual a 6, 0. Da definição de elipse, temos que a distância do ponto P ao ponto F1 mais a distância do ponto P ao ponto F2 é igual a 2A. Então, a distância de P a F1 somada com a distância de P a F2 é igual a 2A, que é a distância de A1 a A2. Ou, trabalhando com vetores, nós temos aqui o vetor F1P e o vetor F2P. Então, se eu pegar o modo vetor F1P, que é essa medida aqui, e somar com o modo vetor F2P, também eu vou ter o 2A, que eu vou chamar aqui de equação 1. Então, substituindo as coordenadas dos pontos em 1, então vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui, como é que nós calculamos aqui o módulo desse vetor? O vetor F1P é P menos F1. Então, vamos aqui, P menos F1. X menos C, eu vou ficar com X mais C, elevado ao quadrado, mais Y menos 0, elevado ao quadrado, somo tudo e extraio a raiz quadrada. Então, eu vou ter o módulo vetor F1P. Somado com quem? O módulo vetor F2P. É P menos F2. Então, P, X menos C, elevado ao quadrado, mais Y menos 0, elevado ao quadrado. Somo tudo, extrai a raiz quadrada, isso é igual a 2A. Agora aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos, é um produto notável. Então aqui vai dar o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, x vezes c, mais o quadrado do segundo, que é c ao quadrado. Mais y menos 0, vai dar y elevado ao quadrado aqui, igual a... Aqui o que eu fiz? Eu deixei esse termo aqui, no segundo mesmo, então ele ficou com sinal negativo. Fiquei com 2A menos raiz quadrada de x ao quadrado, que também novamente é o mesmo que eu fiz aqui, só que aqui é a subtração, o quadrado da diferença desse termo. É o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, x vezes c, mais o quadrado do segundo, c ao quadrado. Mais aqui, y menos 0 vai dar y ao quadrado. Então agora, como é que eu faço para eliminar essas raízes? Eu elevo os dois lados da equação, os dois termos, os membros, aliás, da equação, ao quadrado. Então, eu vou levar aqui ao quadrado e vou levar o lado direito aqui ao quadrado. Então, primeiro membro ao quadrado, segundo membro ao quadrado. Ok? Então, aqui eu vou eliminar apenas a raiz do lado esquerdo aqui. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2cx, eu só mudei a ordem aqui, mais c ao quadrado, igual a... Agora aqui eu tenho novamente o quadrado da diferença de dois termos. É o quadrado do primeiro, 2a ao quadrado vai dar 4 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4a, que multiplica essa raiz aqui, mais o quadrado do segundo. Eu elimino a raiz aqui, então fica com x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2cx mais c ao quadrado. Agora vamos continuar.
O que nós podemos fazer aqui? Olha só. Agora aqui, por isso que eu estou usando o Paintbrush. Eu vou pegar aqui, escolher aqui, eu vou riscar aqui, pegar o lápis aqui, essa linha, aliás, vou pegar essa linha aqui e vou escolher aqui uma espessura. Então, vou mudar a cor aqui, eu vou escolher aqui uma cor vermelho escuro e eu vou riscar o que eu tenho aqui, ó, essa parte aqui, ó. Então, vou destacar aqui, certo? Ó. Eu tenho aqui essa expressão, certo? O que eu tenho aqui do lado esquerdo dessa equação que eu tenho do lado direito igual? Então, vamos lá. Vou usar agora aqui o dourado. Então, x ao quadrado positivo do lado esquerdo com x ao quadrado positivo do lado direito. Então, eu posso cancelar isso daqui, ó. Vou riscar. Deixar mais grosso aqui, deixa eu voltar aqui. Deixar aqui um pouco mais grosso aqui, essa linha aqui mais espessa. Deixar uma cor aqui mais escura também. Então, x ao quadrado aqui, posso cancelar com esse x ao quadrado. Está do lado direito. O que eu tenho do lado esquerdo e o que eu tenho do lado direito são iguais, eu posso cancelar. Y ao quadrado, eu posso cancelar com esse outro y ao quadrado. 2cx é positivo aqui é negativo, então não dá para cancelar. O c ao quadrado eu posso cancelar. Então, o que sobrou? Eu vou deixar que essa raiz aqui ó, no primeiro membro. Então, ficar com menos 4a, vai ficar mais 4a, que multiplica a raiz quadrada, x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 2cx mais c ao quadrado. Do lado direito, eu vou ficar com 4a ao quadrado, está aqui já, certo? Até mudar a cor aqui, ó. Já peguei esta expressão aqui, deixei aqui no primeiro membro. E esse 4a ao quadrado, eu vou deixar ele aqui, ó. Vou até mudar aqui um pouquinho essa cor aqui, ó. Esse 4a ao quadrado, eu deixei ele aqui. 2cx positivo, vou deixar do lado direito. Com esse menos 2cx aqui, a hora que eu deixar do lado direito, eu vou ficar com menos 2cx. Com menos 2cx, eu vou ficar com menos 4cx. Ok? Então, aqui eu já eliminei todos os termos daqui, beleza? Então, agora vamos continuar. Do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho 4 que está multiplicando aqui. E do lado direito eu tenho 4 multiplicando aqui e 4 multiplicando aqui. Então, eu posso dividir toda a equação por 4. Então, vai sobrar a que multiplica essa raiz quadrada aqui, igual a ao quadrado menos cx. Agora, eu tenho que eliminar essa raiz aqui. Então, eu vou levar o lado esquerdo ao quadrado e o lado direito ao quadrado. Então, quando eu levar esse lado esquerdo ao quadrado, eu vou ficar com... Ó, estou levando ao quadrado. Está entre parênteses aqui, ó. E do lado direito também. Ao quadrado menos cx elevado ao quadrado. Quando eu levar essa expressão aqui ao quadrado, o a vai ficar ao quadrado e aqui eu vou eliminar a raiz quadrada. Então, vai ficar entre parênteses x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado. Do lado direito eu tenho outro produto notável aqui, ó. Quadrado da diferença dos termos. É o quadrado do primeiro, a ao quadrado elevado ao quadrado vai dar a quarta. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. 2a ao quadrado cx. Mais o quadrado do segundo. C ao quadrado, x ao quadrado. Ok? Agora que eu faço a distributiva, eu pego esse a ao quadrado e multiplico pelo x ao quadrado, a ao quadrado, x ao quadrado vezes y ao quadrado, menos 2a ao quadrado cx, mais a ao quadrado c ao quadrado, igual a, do lado direito, continua a mesma coisa, a ao quadrado, menos 2a ao quadrado cx, mais c ao quadrado, x ao quadrado. Agora aqui eu vou ver o que eu tenho em comum que eu posso eliminar. Tá? Vou botar novamente aqui a cor laranja e vamos ver, ó. Do lado direito, do lado esquerdo aqui, ó, tem essa expressão, menos 2acx igual a menos 2acx, outro a ao quadrado cx, tá? Então, eu vou pegar essa daqui e cancelar com esse daqui, ó. O que vai sobrar do lado esquerdo? A ao quadrado, x ao quadrado. Então, vou mudar a cor aqui, ó. Deixar a ao quadrado, x ao quadrado, tá aqui. Esse c ao quadrado, x ao quadrado, eu vou deixar no primeiro membro. Só que eu vou trocar o sinal, então ficou aqui. A ao quadrado e y ao quadrado, tá aqui, ó. Passei para cá, tá no primeiro membro. E no segundo membro, fiquei com a ao quadrado, a quarta, tá aqui, a quarta. E a ao quadrado, c ao quadrado, que é positivo, tá no primeiro membro, deixei no segundo membro. Então já foi todo mundo aqui, ó. Tá? Agora vamos ver o que eu tenho aqui. Eu vou colocar em evidência aqui, ó. A ao quadrado, x ao quadrado, menos c ao quadrado, x, colocando x ao quadrado de evidência, só que eu vou deixar do lado direito. Então, vai sobrar a ao quadrado, x ao quadrado, quando eu fizer a divisão por x ao quadrado, vai sobrar ao quadrado, menos
C ao quadrado, x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai sobrar c ao quadrado. Que a ao quadrado menos c ao quadrado que multiplica x ao quadrado. Mais a ao quadrado y ao quadrado igual a, aqui eu coloco a ao quadrado de evidência, porque tem a quarta. Então, eu vou pegar a quarta, dividir por a ao quadrado, vai sobrar a ao quadrado. Menos a ao quadrado vezes c ao quadrado dividido por a ao quadrado, vai sobrar c ao quadrado. Então, olha só o que eu tenho aqui. Ó. Do lado esquerdo eu tenho a ao quadrado menos c ao quadrado, que multiplica x ao quadrado. Do lado direito eu também tenho essa mesma expressão. Lá da relação que nós vimos no episódio anterior, eu tenho que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Lembrando que C é a distância do foco 1 ao centro aqui. É a medida do metade da distância focal. Certo? C. E o A é a medida metade do eixo maior, o semi-eixo maior. E o B é o semi-eixo menor. Então, como eu tenho essa expressão, nós temos que A ao quadrado, então A ao quadrado menos C ao quadrado igual a B ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Então, nessa equação aqui, A ao quadrado menos C ao quadrado, eu vou substituir por B ao quadrado. Então, vou ficar aqui com B ao quadrado que multiplica x ao quadrado, mais A ao quadrado que multiplica y ao quadrado, igual a ao quadrado que multiplica B ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Vou dividir o primeiro membro e o segundo membro dessa equação por A ao quadrado e B ao quadrado. Então, quando eu divido aqui por A ao quadrado e B ao quadrado, o B ao quadrado vai cancelar o B ao quadrado. Então, vai ficar com x ao quadrado sobre A ao quadrado. Mais A ao quadrado, que multiplica y ao quadrado, dividido por A ao quadrado e B ao quadrado. O A ao quadrado cancela com A ao quadrado, então vai ficar y ao quadrado dividido por B ao quadrado. E A ao quadrado vezes B ao quadrado dividido por A ao quadrado vezes B ao quadrado vai dar 1. Então, obtemos o quê? A equação reduzida da parábola, tendo o centro da origem e eixo maior sobre o eixo x. O centro na origem e o eixo maior sobre o eixo x. Ó. Então, x ao quadrado dividido por A ao quadrado mais y ao quadrado dividido por B ao quadrado é igual a 1. Então, agora vamos ver caso 2. Equação da elipse com centro na origem, caso 2, eixo maior sobre o eixo y. Então, considere um ponto P de coordenadas x e y pertencente à elipse de focos F1 igual a 0 e menos C. Então, está aqui, ó, 0 e menos C é F1. E F2, 0 e C. F2, 0 e C. Então, da definição de elipse, temos, olha só, que a distância do ponto P ao ponto F1 mais a distância do ponto P ao ponto F2 é igual a 2A. Então, aqui está o ponto P sobre a elipse, certo? Aqui está o foco 1. Então, se eu pegar a distância do ponto P ao ponto F1 e somar com a distância do ponto P ao ponto F2, vai dar 2A. De maneira análoga, nós fizemos no caso 1, nós temos que o modo vetor F1P somado com o modo vetor F2P vai dar 2A, que aqui vai ser a equação 1. E substituindo as coordenadas dos pontos nessa equação 1, de maneira análoga, nós vamos chegar na seguinte equação. Então, olha só, tá vendo que o eixo maior agora é o eixo Y, do vértice A1 ao vértice A2, ó, que é o eixo maior da nossa elipse. O centro está aqui novamente na origem, e o vértice B1 e B2 está sobre o eixo X, enquanto que o vértice A1 e A2 está sobre o eixo Y, certo? De B do centro até A2 é o A, e do centro até o B1 é o B, ok? Então, como eu disse anteriormente, de maneira análoga, nós vamos chegar na seguinte equação: x ao quadrado e b ao quadrado mais y ao quadrado dividido por a ao quadrado igual a 1, que é a equação reduzida da parábola, tendo centro na origem e eixo maior sobre o eixo y agora. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, agora vamos para as conclusões. Então, as equações da elipse com centro na origem, caso 1, eixo maior sobre o x, é x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. E no caso 2, o eixo maior sobre o eixo y, x ao quadrado dividido por b ao quadrado mais y ao quadrado dividido por a ao quadrado igual a 1. Qual a diferença entre essas equações? Apenas nos denominadores. Uma a ao quadrado está embaixo do x ao quadrado, na outra está embaixo do y ao quadrado. Na primeira aqui o b ao quadrado está sobre o y ao quadrado e na segunda está sobre o x ao quadrado. Então, observação. Da relação a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, nós temos que o a ao quadrado ele é maior que b ao quadrado, certo? Porque ele é a medida do o a ele é a medida do semi-eixo maior, certo? Enquanto que o b é a medida do semi-eixo menor. Então, o a ele é maior do que o b. E, portanto, o maior dos denominadores na equação reduzida da parábola representa o valor do a ao quadrado, sendo a medida do semi-eixo maior. Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo,
x ao quadrado dividido por 36 mais y ao quadrado dividido por 25 igual a 1. Ou podemos pegar aqui os denominadores e escrever na forma de potência. Então eu tenho x ao quadrado dividido por 6 ao quadrado, que é 36, mais y ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, que é 25, igual a 1. No segundo exemplo, eu tenho x ao quadrado dividido por 49, mais y ao quadrado dividido por 81, igual a 1. Ou x ao quadrado dividido por 7 ao quadrado, que é 49, mais y ao quadrado dividido por 9 elevado ao quadrado, que é 81, igual a 1. Então, olha só, no exemplo 1, o eixo maior está sobre o eixo x. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O eixo maior está sobre o eixo x, pois, olha só, o denominador do x, que é o 36, é maior do que o 25, tá? Está sobre o x ao quadrado, então está sobre o x ao quadrado, o 36, certo? No exemplo 2, o eixo maior está sobre o eixo y, pois o maior denominador, que é o 81, está sobre y ao quadrado, tá? Então, o 9 ao quadrado vai ser o a ao quadrado, que vai ser quem? O a vai ser o 9 e o b vai ser o 7. Nesse caso aqui, ó, o a vai ser o 6 e o b vai ser o 5. Então, como é que eu identifico quando eu tenho as equações? Está aqui a equação. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer aqui uma outra figura. Deixa eu até nessa outra cor. Eu tenho essa equação aqui, certo? Ó. Tenho essa equação. Ó, fiz até uma elipsinha aqui. E tem essa outra equação aqui. Ó. Como é que eu identifico elas? Como é que eu faço para saber quem é quem aqui? Basta eu olhar para os denominadores. O maior vai representar sempre o a ao quadrado. Tá? Então eu sei que olhando que o denominador maior é o a ao quadrado, então eu sei que o eixo dessa elipse está sobre o eixo y. Aqui eu sei que está sobre o eixo x, porque o maior denominador está sobre x ao quadrado. Ok? Bem, e assim encerramos mais um episódio da nossa série SGA. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite, clique no botão que aparecerá à sua direita, faça inscrição. No canto superior direito você vai encontrar uma playlist lá no Cards, de cálculo, assista lá também. E aqui do lado esquerdo em cima você vai encontrar o último episódio e embaixo você tem a playlist completa do SGA. Então nos vemos no próximo episódio, que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Ocalato.